Vocês estão vendo esse portão aí? É esse portão que separa a casa aqui dos meus pais da rua. Pois é só um portão. Se abrir o portão, parece que a casa e a rua cria um ponto de conexão ali e tudo vira uma coisa só. E quando eu morava aqui e era criança, era muito fácil transitar entre a rua e a casa e a rua. Bastava abrir esse portão aqui e a gente tava aí com esse espaço inteiro aqui para brincar. Antigamente, velho, era aqui, nessa rua, que praticamente não. A rua era uma segunda casa pra gente, porque era uma extensão, né? Era a extensão do espaço, era o nosso quintal pra gente brincar. Então, era certo, quando dava umas 3 da tarde, 3h30, putz, tava todo mundo aqui já na rua. A gente não precisava marcar não, sacou? Era assim, 3h30 a gente já sabia que quem ia estar na rua e o que é que a gente ia fazer, o que é que a gente ia brincar. Então teve vários momentos, né? Teve os momentos, por exemplo, do baba, que tem gente que chama de pelada, que a gente chama baba de rua, que era o futebol. Essa rua por muito tempo ela não foi calçada. Por muito tempo isso aqui era areia, porque esse era um bairro que estava sendo construído, era um bairro muito novo na cidade, então ainda era muito de areia, tinha muita construção, tinha casa aqui que não tinha, essa casa aqui não existia, isso aqui era um terreno, tinha muito terreno aqui, e futebol era de lei. A gente fazia as travinhas com sandália assim mesmo, eu pegava a sandália e botava as travinhas, que a gente chamava de golzinho, que era sem goleiro, era um golzinho pequeno, ou quando tinha gente suficiente a gente fazia o golzão, que era com goleiro dos dois lados, com time feito e tudo mais. Era de lei. Aqui nessa casa, ó, a gente chutava a bola aqui. Tinha 2 árvores aqui que a gente chutava a bola e ficava marcando o muro. E aí a gente parou, depois a gente foi jogar a bola um pouco mais pra lá e parou com essa coisa de chutar muro, porque ficava marcando a parede. Aí vocês estão vendo aqui, ó, esse montinho de terra, como é que era um bairro que tinha muita casa construindo, tinha muito montinho de terra desses aqui. Bicho, pra gente isso aqui também era festa. A gente fazia uma brincadeira que a gente chamava de trelô. A gente inventava esses nomes e que era assim, ficava 2 pessoas no monte de terra. Esse montinho de terra pra gente às vezes parecia uma montanha, né? Ficava 2 ali e a brincadeira era de um empurrar o outro pra ver quem saía rolando montinho de terra abaixo e perdia a luta. Aí vinha o outro. E eu lembro que às vezes o pedreiro não gostava porque a gente ficava desmanchando, espalhando terra, que não era legal. Mas a gente fazia muito isso, velho. A gente chamava trelô. Gritava assim, ó, 1, 2, 3, trelô. E aí quando um podia empurrar o outro pra ver quem derrubava. E obviamente que isso aqui era fonte de várias outras brincadeiras, como por exemplo, esses montes de terra, ó, costuma ter essas pedras aqui, ó, mas são pedras de areia. Quando bate no outro, ela se desfaz. E aí, bicho, a gente brincava muito de fazer guerra dessas pedras, porque não machucava, ela desmanchava assim na gente, ó. Foi, malta. Pera aí, pô. Olha o carro aqui. Como aqui tinha muito terreno, por algum motivo aqui tinha muita plantação de mamona. Muita mesmo, velho, muita. Aonde você ia os terrenos aqui, tudo tinha plantação. Então, tudo que a gente podia arranjar para virar arma e tudo, a gente arranjava, né? A gente tirava a mamona, ela é meio espinhenta, mas não é um espinho muito duro, né? É um espinho meio molinho, mas que você sente. Então a gente pegava, cada um pegava uns cachos assim e ficava fazendo guerra também, né? De um jogar no outro assim, né? E dava uma batidinha e doía. Mas, pô, chegava final da tarde, velho, era mamona espalhada aqui na rua inteira, E a gente brincava muito disso aqui, mas muito mesmo. Essa extensão toda da rua, até mais ou menos aqui, que é a casa dos meus pais, minha casa na época, a gente aproveitava muito mesmo. Essa extensão aqui, ó, inteira. Isso aqui era o nosso quintal. Teve a moda também, não posso esquecer, da bicicleta. Porque aí chegou uma época que ter bicicleta virou meio que moda, então todo mundo tinha bicicleta. A gente tinha um amigo aqui que era quem mais brincava com a gente, Danilo. Ele tinha um irmão Diego que brincava muito com a gente também. Mas Danilo sempre foi nosso melhor amigo. E aí, quando a gente tinha bike, minha mãe, eu lembro que ela deu, meus pais, né? Eles deram uma bicicleta pra eu e pro meu irmão. Então a gente ficava revezando, Danilo com a bicicleta dele, aí Tantão, que tá aí filmando, ele pegava a bicicleta, dava umas voltas por aí, e eu ficava aqui esperando no passeio. Aí quando o Tantão chegava, ele me passava a bike, era só uma, e aí eu dava várias voltas com o Danilo, por aí a gente... Foi a época que a gente começou a explorar vários cantos aí da cidade, né? Porque aqui sempre é essa coisa, aqui você tá andando e do nada você para num monte de mato e tal, tem essa coisa muito próxima uma da outra, então era perfeito para andar de bike também.
Eu sempre gostei das brincadeiras perigosas e destrutivas. Então uma vez eu desafiei uns amigos meus que era o seguinte: a gente vinha lá de trás, na ponta daquela casa, de bicicleta. A ideia era acelerar o máximo que a gente conseguisse, que a gente tinha coragem. E quando chegasse aqui nesse meio fio, de encontro esse meio fio aqui, ver quem conseguia frear mais perto do meio fio. Esse era o desafio. Então vinha em altíssima velocidade e pá. Então eu lembro que um amigo meio que parou aqui assim, nessa linha, outro amigo parou aqui, e eu falei: bicho, eu vou ganhar esse jogo, eu vou parar faltando 1 centímetro pro meio fio. Eu vim com a maior velocidade que eu podia dali, correndo em altíssima velocidade, e eu resolvi frear quando já tava na cara do meio fio. Só que eu esqueci que a bicicleta, ela não freia de vez, né? Ela vai levando um tempo até parar. Então veio com tudo, não deu tempo de frear, bati no meio fio, a bike voou junto comigo, eu me esbagacei ali na parede. Mas deu tudo certo, né? Eu tô vivo, é o que importa, né? Essa casa daqui, ó, a gente jogava muita bola aqui, futebol aqui. Aí a gente tinha um amigo, Tadeu, bicho, que ali aprontava demais. Aí uma vez ele ficou com vontade de fazer xixi e ele não queria entrar em casa. Sempre corria aquele risco, né, de quando a gente tava brincando na rua, de entrar em casa e a mãe não deixar mais sair, né? E aí ele não queria essa. E aí, nesse risco, velho, agora ele era tão pirracento porque tinha tanto muro aqui pra mijar, ele foi inventar de mijar no muro dessa casa, velho, naquela parte branca. A casa era um pouco diferente, essa fachada aqui na época. Véi, manchou todo. E eu lembro que logo depois o dono aí chegou. Ele pirou, meu Deus do céu, ele pirou com a gente. O dono ficou maluco, velho. E eu lembro que Tadeu, ele percebeu depois a merda que ele fez, né? E ele ficou jogando areia na parede pra tentar limpar o xixi, velho. Então, na verdade, o que já tava úmido foi grudando na areia e ficou pior ainda. Ficou uma lama de xixi com areia na parede do homem, velho. E jogar futebol aqui na rua, meu amigo, não tinha essa. Era com moto passando, carro passando. Então quando a gente via, ó, se a gente, vamos dizer assim, a gente tava jogando aqui e já via despontar um carro lá na ponta, a gente dava pause, 2 alto, 2 alto, 2 alto, vem carro, vem carro. E aí tinha que parar o baba, esperar o carro passar e continuar do ponto onde tava, né? A regra era sempre continuar do ponto onde tava. Se a gente via carro vindo lá, a mesma coisa. Mas já aconteceu muito, porque bicicleta geralmente a gente não parava o baba não, continuava. E já aconteceu, eu lembro da gente jogando bola aqui, veio um cara de bike, eu chutei a bola, pegou bem no pneu da bike do cara, o cara se embranhou todo, caiu, o cara partiu pra cima de mim com raiva e não fez nada, só ameaçou, né? Mas que culpa eu tinha? A gente tava jogando bola aqui no meio, o cara passou de bike, eu chutei, bateu nele, fazer o quê? E aí, mas eu era muito medroso, quando o cara fez isso pra mim tinha acabado já ali de vez o clima pra jogar bola, eu tava com medo de ficar na rua pro cara voltar com a gangue dele, me bater ou qualquer coisa do tipo. E tinha momentos que pra mim, mamona e pedra de areia não eram o suficiente. Não era adrenalina suficiente. Então, às vezes eu pegava pedra mesmo, britazinha assim, aquelas pontudinhas, e ficava estimulando meus amigos a entrar numa guerra de pedra de verdade, porque era mais emocionante. Por algum motivo eu tinha uma mira muito boa que era involuntária, eu só jogava e sempre acertava. Eu só jogava e de alguma forma a pedra acertava. Já furei cabeça do meu irmão, ele pulou em cima de mim aqui, quase me mata também. Já furei cabeça de colega e ele foi pra casa morrendo de medo da mãe reclamar, e eu fiquei morrendo de medo da mãe vir aqui reclamar comigo. Eu lembro que ele ficava usando boné dentro de casa para disfarçar o inchado que ficou aqui. E minhas brincadeiras eram sempre assim, sempre acabava em merda. E claro que quando terminava, gente, a gente começava às 3h30, 4 horas e ia até 6h30, 7 horas tranquilo, que era a hora que a gente voltava para dentro de casa. Às vezes a mãe chamava e coisa do tipo. É claro que a gente ficava ainda um tempo no passeio aqui assim, conversando, dando risada. Muitas vezes lá na frente da casa do Danilo, que fica mais lá no final da rua. Mas ficava rindo demais, falando tanta besteira, falando fofocagem, falando de tudo, velho. Resenhando pra caramba e dando muita risada aqui, ainda até umas 7 da noite. A gente ainda, quando terminava as brincadeiras e a gente cansava um pouco, ainda rendia aí 1 hora, 1h30, dando risada pra caramba aí, com muita conversa jogada fora mesmo. Com o tempo eu lembro que foi assim, computador, pá, internet foi surgindo, jogos do computador, a gente comprava a revista Full Games, que vinha o jogo completo, traduzido, e aos poucos isso foi se remodelando, o nosso tempo na rua diminuiu, e a gente passava muito tempo também com os amigos na frente do computador, descobrindo jogos, instalando jogos, jogando junto e coisa do tipo, né? A internet era discada, mas final de semana, por exemplo, a gente passava sempre na frente do computador, né? E isso, é claro, foi remodelando essa nossa forma de se relacionar com a rua, né?
Aí a rua passou a ser muito mais assim, a praça. E de noite na praça, no final de semana, encontrar os amigos. Os gostos foram mudando também, a gente foi envelhecendo. E aí a coisa vai se remodelando, não tem pra onde correr, né? Hoje eu posso andar de ponta a ponta, eu posso ir até o final da rua e até o final aqui do outro lado. A gente não vê mais isso, não tem mais criança brincando de bola, não tem mais nada disso acontecendo. Mas as coisas mudam, né? O formato de diversão das pessoas, das crianças mudam. Hoje é tudo mais eletrônico, é mais no celular e coisa e tal. E fazer o quê? É a vida, né? As coisas mudam, a gente tem que aceitar. A gente foi a última geração que pegou essa vida analógica e dessa brincadeira de rua e pegou a transição para o que é hoje, esse mundo completamente vinculado à internet e a aparelhos eletrônicos. Mas eu acho também que a gente não deve olhar para isso com muita tristeza não, gente, porque cada geração olha com estranheza para gerações mais novas. Por quê? Porque as coisas mudam. Aquilo que formatou a nossa base já não é o que formata a base de hoje. E a gente tem que aceitar, as coisas mudam, fazer o quê, né, gente? É isso aí. Algumas coisas são legais pra gente manter na memória, mas não pra ficar apegados nela. Eu sempre insisto nisso, né? Não vamos transformar a nostalgia numa prisão. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente saber que a gente viveu coisas que têm valor, mas que hoje tem outros valores e que são legais também, que de repente a geração de hoje vai olhar com nostalgia no futuro também. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e tamo junto, simbora!